E gostaria de começar essa mensagem lendo o livro de Daniel, porque estamos aqui realizando o sexto Senhor das Forças, né? O Deus das Forças, aliás. E quem acompanhou até o início tem a ideia do que a gente quer passar para vocês, né? Que fala justamente sobre os dias atuais e a aplicação, vamos dizer assim, sistemática das superpotências na Terra em investir grandemente no poder bélico. E é isso que Daniel estava querendo dizer, né? Que no final dos tempos, os reis, os senhores da Terra, né? Os líderes mundiais, aqueles que comandam a superpotência, iriam se virar para um Deus das fortalezas, ou seja, por isso que é o Deus das forças, né? Porque eles iriam adorar esse Deus com ouro, com prata, com coisas preciosas, ou seja, investimentos na área bélica. E eu gostaria de ler aqui Daniel 39, que diz assim: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e os inundará e passará. Bem, é claro que a gente já tem visto o cumprimento dessa palavra aí nesse conflito que está havendo, né? O presidente Putin da Rússia já está preparando o retorno do presidente que foi deposto lá, segundo ele, através de um golpe, que é pró-Rússia, né? E vai depois aí que, né, está cada vez mais acuado, cada vez mais perdendo a guerra lá na Ucrânia, né? E então a gente está vendo que ele vai favorecer aqueles que lhe agradam, né? Aqueles que são seus amigos, né? Que são os seus chegados. Quer dizer, está se cumprindo aqui também a palavra de Deus, até mesmo nisso aí. Mas eu gostaria de me ater, irmãos, a palavra de Deus agora, no versículo que diz assim, em Daniel, ainda no livro de Daniel 11, né? Do versículo 36 em diante, que diz: e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, eu disse nas outras lives, nos outros vídeos, né, no caso, que a palavra de Deus ela é de dupla interpretação, né? Ela tem a interpretação histórica, que nós vivemos, atual, e tem também a interpretação espiritual, metafísica, que ali é a ação no mundo espiritual para que se cumpra a palavra de Deus, né? Claro, isso aí realizado por anjos, pelos os poderes do Altíssimo, né? Pelos enviados do Altíssimo, os servos de Deus celestiais. Então, aí só tem um jeito do homem saber, até a compreensão do contexto que está acontecendo ali, do que Deus quis dizer com aquela profecia. É só através da revelação do Espírito Santo. Daniel orou, Daniel jejuou, né? Por 21 dias, Daniel pediu interpretação dessas revelações. E Deus foi mostrando para ele que no final dos tempos haveriam conflitos de nações, de superpotências, e isso ia marcar o retorno do Messias à Terra. Inclusive existe um estudo aí feito por eruditos, estudiosos da Bíblia, que diz que é como se houvesse uma pausa, que já era para ter se cumprido o fim dos tempos, né? O cumprimento de todas as profecias bíblicas e o término deste mundo, desse domínio ímpio, né? Algumas religiões dizem que não é o fim do mundo pedra, pau, como nós conhecemos, céu e terra,
mas é o sistema de coisas. Eu não quero entrar muito disso aí, que isso é um problema polêmico na área teológica, é uma coisa que vai muito longe, né? Talvez algum dia a gente tenha aí um tempo melhor, né? Por isso que eu tenho pedido relevância, irmãos, no meio da internet, porque quanto mais eu tiver inscritos e eu tenho mais relevância, eu tenho mais poder de relevância, aí eu posso expor mais coisas aqui que eu não tenho muito tempo para expor. O tempo é curto, né? O tempo é curto, é limitado, então eu tenho que correr o máximo, resumir o máximo. Mas eu gostaria de entrar na questão espiritual agora. Eu entrei na questão histórica e agora eu quero entrar na questão espiritual. Por quê? Porque, irmãos, há um poder que eu e você, todos nós que cremos em Deus, temos nas mãos. Uma vez eu tive um sonho, eu era mais jovem nessa época, e eu tive um sonho, já se viu o Senhor, e nesse sonho, um homem, ele vinha e me dava algo como fosse uma haste, assim, uma coisa assim, aberta, só assim, como as pernas dos óculos, só que redonda. E ele dizia que aquilo era uma arma poderosa, que tinha um poder de destruição tremendo, né? E só que eu ficava preocupado, mas como é que usa isso aqui? Porque eu não tinha gatilho, não tinha nada, não tinha botão para apertar, não tinha nada. Eu falei, mas na época era um mistério para mim. Mas à medida dos anos que vai se passando, Deus vai nos revelando aquilo que Ele quer falar com esse. A Bíblia diz que Deus se revela em sonhos. Ele fala em sonhos com os homens. Como eu disse, Deus é espírito, não tem como ele se comunicar com o homem audivelmente, porque, mas naquela época o povo ainda estava muito, historicamente, muito ligado. Deus tinha completado a sua criação, o planeta Terra já tinha tomado uma forma bem própria para o homem morar, para o homem existir. Deus já havia preparado tudo. Então ainda havia uma forte ligação do homem com Deus, com o Espírito de Deus, lá do Éden. Né? O homem tinha caído pouco tempo, não havia muito tempo, o homem vivia muitos anos, porque a presença de Deus sobre ele era muito grande, sem falar até mesmo da própria condição da terra, né? Que é cientificamente comprovado que no passado o ar era muito mais puro do que hoje, nem se compara, né? Pós a Revolução Industrial, você sabe que daí por diante a gente só respira mesmo, fumaça, né? Fuligem. Isso faz parte do progresso, é o preço que nós pagamos pelo progresso, né? Pelo impacto ambiental na Terra. Antigamente não, o homem era o quê? Era caçador, ele era lavrador, ele lavrava a terra, né? Então, os produtos, os alimentos eram tudo produzido sem esses agrotóxicos que tem hoje. Então, o homem tinha uma alimentação muito mais saudável. Havia todo um contexto, todo um favorecimento para que o homem tivesse uma qualidade de vida bem melhor. O homem andava muito, né? Andava grandes distâncias, né? O trabalho era basicamente braçal. Então os homens eram muito mais resistentes, muito mais, tinham uma condição física, né? Óssea, na pele, em tudo, muito mais resistente do que o homem moderno. O homem moderno, né, uma vez eu estava vendo num jornal falando que o homem moderno ele vai perder os dentes, porque você sabe, o açúcar. Você sabia que na Idade Média o açúcar era considerado um produto raro e só a elite, só a nobreza da época que possuía, era considerado até um narcótico, uma droga. As pessoas só conheciam açúcar pela frutose, quando comiam uma maçã doce, né? Uma laranja, uma fruta lá com açúcar, com uma frutose, aí que eles sabiam que era o doce. Mas as coisas eram tudo sem açúcar, né? Eles consumiam tudo, leite, tudo sem açúcar. Então as pessoas tinham a sua dentição praticamente perfeita. Você vê como Deus é sábio. Porque na época não existia muito a tecnologia como hoje para tratar, para colocar prótese. Então, as coisas eram rudimentares. Não existia a chamada anestesia, não. Quando começou a aparecer os primeiros dentistas, eles arrancavam
ali a sangue frio. Então, mas Deus, na sua imensa sabedoria, se prepara tudo. Olha, mais uma vez aqui falando sobre que tudo tem a sua hora. Eu falei na live passada, né? Então Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, tudo é no seu tempo certo. Por isso que Paulo falava disso, maravilha da profundeza, da grandeza, da sabedoria divina. Deus é imenso em saber, imenso em conhecimento, tudo no seu devido tempo. No seu devido tempo, Deus, Ele realiza toda a obra. É só nós termos paciência, é só nós esperarmos o Senhor. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Quando a gente espera com paciência, a gente alcança. Isso aconteceu comigo na minha juventude. Você já sabe, jovem, ainda mais quando a gente está na igreja, servindo o Senhor. Me converti com 23 anos de idade. Era uma loucura para casar. Eu queria casar logo, eu queria minha esposa, eu queria, Jesus, Jesus. Aí, porque uma época eu estava só orando, pedindo poder, Senhor me abençoa, mas eu queria poder assim, para fazer a obra de Deus, para impor as mãos, ver os enfermos curar, tal. Aí um dia um irmão muito sábio chegou para mim, irmão já mais velho na fé e tal, irmão, você continuar pedindo poder assim, daqui a pouco você estoura de tanto poder, Tá bom, o irmão tem que pedir a sua esposa. Aqui acendeu a luzinha, falou, é mesmo, A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Aí comecei a pedir. Irmãos, isso durou uma faixa de 6 anos. Depois da minha conversão, olha, eu me converti com 23 anos, você faz conta aí. Depois de 6 anos foi que eu vim conhecer a minha esposa, aquela que Deus havia preparado para mim. Ela também estava orando, pedindo um servo de Deus, um homem de Deus, e eu pedi uma mulher de Deus. E do jeitinho que eu pedi, Deus me deu. Uma cantora, uma mulher temente a Deus, graças a Deus. Estamos aí 25 anos casados, graças a Deus, e Deus tem abençoado, Deus tem dado a vitória. Deus pode fazer isso também na sua vida. Você que está se sentindo sozinho, ou sozinha, solitário ou solitária, Deus faz isso, Deus prepara. Ah, mas Deus vai preparar só lá quem está lá dentro da igreja, quem é religioso? Não! Deus cuida de cada um de nós, meus amados. Lembra que na outra live eu disse que nós estamos nesse planetazinho azul e somos todos uma grande família? Você sabia que Deus é chamado na Bíblia por Jesus do pai de família? Deus não vê isso, não. Deus vê eu, vê você. Deus vê as pessoas que Ele criou e que Ele ama, meus amados. Não vale em conversa de religioso, não. Você tem que crer em Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja que não tem a fé de muitas pessoas que estão fora da igreja. Você sabia disso? Tem gente que vão à igreja somente por um contexto puramente social. Estão lá, mas o coração está em outro lugar. Então creia, acredite no seu Deus, Ele vai fazer maravilha na sua vida. Agora você tem que crer. Você tem que crer no poder da sua oração. Mais uma vez aqui falando sobre oração. Por quê? Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam bombardeando sistematicamente Londres, porque isso aconteceu devido a um acontecimento, a história conta que é porque quando naquela época não havia as precisões que há hoje. Você sabe que mesmo com o equipamento que há hoje modernizado, de vez em quando há erros e morrem civis, pessoas que não têm nada a ver, porque, não sei se você sabe, mas pela lei da guerra, só se pode atacar posições puramente estratégicas e militares, ou seja, bases militares. Não pode atacar lugares civis, áreas civis. Mas um avião inglês, sobre o avião de Berlim, errou e acertou áreas civis. E o Adolf Hitler, que era o ditador da época, ele ficou furioso e mandou bombardear, disse que agora eu vou acabar com Londres. E bombardeou Londres, Londres ficou debaixo de um bombardeio terrível. Winston Churchill, o primeiro-ministro na época, era o primeiro-ministro, que era o presidente da Inglaterra na época, sendo ele um cristão, crendo em Deus, ele conclamou os ingleses para tirar pelo menos 1 minuto de oração. Aonde eles estivessem, eles parassem o que estivessem fazendo e tirassem 1 minuto de oração pela paz mundial. E depois que eles fizeram isso, os bombardeios diminuíram sensivelmente. Olha o poder da oração. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Então ore.
ore pelos seus, ore por você, ore pela sua família, ore pelos que estão enfermos, ore pelas nações. Muitas vezes a gente fica com tanto medo desses conflitos aí, mas o que a gente tem que ficar mesmo ativo. Deus permite para que nós oremos, para que nós o busquemos. Porque eu falei aqui que o Daniel orou 21 dias pedindo a revelação dessas profecias. E por 21 dias, depois de 21 dias, o anjo Gabriel veio, se revelou a ele, se colocou diante dele, e disse: Daniel, homem muito amado, desde o princípio dos teus clamores, as tuas palavras foram ouvidas diante do Altíssimo. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. O que é um príncipe? É um principado, é um demônio. Ele resistiu o anjo para que o anjo não passasse. Então há uma guerra espiritual. Você acha que é uma guerra só física? É uma guerra. Aí é que eu estou querendo entrar agora na questão espiritual, metafísica. Aí vem a revelação divina, que eu falei. É a que está aqui na palavra de Deus. Por quê? Olha a prova de que há uma guerra espiritual. Vamos lá para de Daniel. Nós vamos pegar o livro de Efésios. Oh, glória. Efésios 6, 10 diz assim, diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha como é uma guerra espiritual. Eu e você estamos travando uma guerra espiritual e nem sabíamos. Sabia quando você está orando por uma pessoa, essas potestades aí são demônios. Aconteceu isso comigo. Eu fui orar para uma moça cristã, uma serva de Deus, e eu comecei a orar por ela. Meus amigos, meus irmãos, começaram a acontecer coisas na minha vida que nunca tinha acontecido. Um abatimento, uma tristeza, um desânimo, sabe, uma angústia de alma. E eu não entendia aquilo, mas um dia eu conversando com uma serva de Deus, uma mulher muito conhecedora do Evangelho, sábia, muito sábia, tanto na parte da letra humana, curso superior, tinha até já se formado, feito faculdade, e também muito espiritual, uma mulher muito consagrada a Deus, a mulher de Deus, da Assembleia de Deus. Ela me explicou: Ricardo, os demônios, eles viram que você ia orar por ela e se viraram contra você. E as coisas começaram a ficar balançadas na minha vida, eu não entendia aquilo, né? Às vezes eu estava no emprego e dava problema e fechava a porta de emprego, eu não entendia. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E eu já estava servindo o Senhor, eu não entendo. Aí essa mulher começou a me alertar. Então, olha a importância de você orar e orar pelos seus. Ah, então não vou orar não, porque aí não vai acontecer nada. Aí que você se engana. Aí é que é pior, meus amados. Aí que é pior, sabia? Para você que tem esse pensamento aí, cuidado. Aí que é pior, sabe por quê? Você fica sem proteção nenhuma. Se coloca numa guerra, você sem arma, sem munição. Olha, o presidente da Ucrânia aí estava pedindo munição aí para os Estados Unidos e para a Europa. Estão ficando sem munição.
Imagina você encarar um inimigo, porque eles são inimigos. Eles odeiam o homem. Eles odeiam. Você tem que entender que ele odeia o homem. Ao passo que Deus ama o homem, ele odeia. Então, como ele não consegue atingir a Deus, ele atinge a mim e a você, e a sua família, e a minha família. Por quê? Porque fazendo isso, ele vai entristecer. Uma vez eu vi um pai falando para mim uma coisa muito linda. Eu tenho filhos. Eu achei muito lindo o que aquele rapaz falou. Um rapaz novo, seus 40 e poucos anos, na época. Ele falou para mim assim, meu filho está sofrendo, e se ele sofre, eu sofro também. E é verdade. Assim é com Deus. Quando ele vê seus filhos sofrendo debaixo das pancadas do maligno, ele sofre também. Então por que ele é todo poderoso? Muitos falam assim, então por que ele não resolve o problema? Não é assim, meus amados. Não é assim que funciona. Muitas vezes você é pai, você é mãe, mas muitas vezes você vê seus filhos sofrerem porque pelas escolhas dele, pelas escolhas pessoais. Você não pode intervir muito porque aquilo foi uma escolha. Às vezes uma má amizade, às vezes um caminho errado que ele está andando que não convém, né? Ou está se envolvendo com pessoas que você sabe que não são boas, não são de boa índole. Minha mãe dizia, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, aí você não pode intervir muito. Você tenta dar um conselho, você tenta, mas você não pode intervir. Né? O máximo que você pode fazer é uma oração, é pedir a Deus que cuide dele, é recomendar, olha, tenha cuidado dela, tenha cuidado, procure se cuidar, né? Porque você sabe que aquela pessoa está sofrendo, está sendo arrastada. Eu vi tantos parentes meus sendo arrastados para o mal, para a destruição, pelos próprios amigos deles. Então, assim mesmo é Deus. Deus nos ama. Eu já disse aqui, eu sou crente armeniano, eu creio no livre-arbítrio. Deus ele não pode ir além daquilo que lhe é por direito. Porque ele sabe que Satanás é legalista. Olha, tu está se metendo, ele não pediu tua ajuda, ele não se lembra de ti. E muitas vezes Deus, pela infinita misericórdia dele, ainda atua, livrando-nos da morte. Eu conheci um certo pastor que ele lutou para pegar um avião. Peguei esse avião, ele queria pegar esse avião. Não, mas tem um congresso lá em Portugal, eu vou pegar um avião para a França, e da França eu vou pegar explicou isso para a moça, pelo telefone, né, a moça lá, atendente lá no aeroporto aqui de Brasília, que foi aqui em Brasília. Ele orou, ele insistiu, e a moça falou, olha, o senhor tem que esperar para ver. Não, vai eu, mais 6 pastores, suas esposas e minha esposa também. Irmãos, amigos e amigas, graças a Deus que ele não foi. Porque a moça falou para ele, olha, que ele ligou pela última vez, não adianta, já está superlotado, não tem mais lugar para ninguém. E ele, deixa, não tem problema não, seja o que Deus quiser. Aí não foi, no outro dia ele levantou, quando ele ligou a televisão, a primeira coisa que ele soube foi que o avião sobrevoando o mar caiu, morreu todo mundo que estava naquele avião. Ele colocou o joelho no chão na hora e disse, Senhor, olhou para o alto, disse, Senhor, obrigado por não ter permitido, por ter fechado as portas. Muitas vezes Deus está fechando portas aí para te dar livramento e você não sabe. Às vezes até porta de emprego, que você, mas eu queria tanto aquele emprego, mas Deus sabe o que está ali. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus está te livrando. Por isso que está entendendo a importância, quando a Bíblia diz que em tudo dai graças a Deus. Né? Em tudo dai graças. Então, eu concluo essa palavra mostrando o lado espiritual, a importância da oração. Mais uma vez eu peço, olhe por mim, olhe pela minha família, olhe pelo nosso canal, Momento Gospel, você que está inscrito. Eu tenho orado constantemente por cada um de vocês. Eu não conheço vocês, mas Deus conhece. Aqueles que estão lá nos países estrangeiros que têm gostado do nosso trabalho, mais uma vez eu agradeço. Orem por nós, pelo nosso trabalho, para que nós tenhamos vitória, para que continuemos a ter mais relevância, para que se espalhe mais, aumente a falange dessa corrente de oração, do Momento Gospel, com o irmão Ricardo, pelas vidas. Vamos orar agora
pelas nações, pelas vidas. Amém? Vamos crer, vamos confiar. Pai, em nome de Jesus eu te peço pelas vidas, eu te peço por cada um que está inscrito, tanto aqui nesse país como nos outros países. Eu te peço por toda a América Latina, toda a humanidade. Eu te peço por esse conflito aí que está havendo de guerra. Mais uma vez, eu te peço que haja paz, que haja um cessar-fogo, um acordo de paz, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor Deus, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor venha gerar mais e mais postos de empregos aqui no Brasil e no mundo, porque após essa pandemia, muitos postos de trabalho foram fechados, e muitos pais e famílias, muitos jovens ficaram desempregados. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor venha abençoar as vidas, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor vai dar livramento. Eu te peço pelos que estão enfermos agora, que o Senhor cure, que o Senhor levante, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, aquele que está enfermo, que está com problema aí, enfermidade na cabeça, aí no estômago, que o Senhor cure agora em nome de Jesus, que está com enfermidade nos ossos, com dores nos ossos, que o Senhor cure em nome de Jesus, na gengiva, se o Senhor cure no coração, que o Senhor cure, que está com problema cardíaco, com alguma infecção no sangue, que o Senhor cure agora em nome de Jesus, aleluia. E que o Senhor venha nos livrar de toda a retaliação das trevas, de todo ataque do maligno, de toda ação, de todo laço do adversário, do passarinheiro, daquele que quer nos tragar, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Liberamos anjos, guerreiros, anjos poderosos do Senhor, para guerrear conosco, por nós, com espada desembainhada contra os nossos inimigos espirituais. Amar o valente, venha abençoar o Brasil, venha abençoar todos os países do mundo, meu Pai, todas as nações. Eu te peço pela paz mundial, eu te peço pela saúde mundial, que haja saúde nos lares, nas vidas, para a glória do teu nome, porque tu queres um homem feliz, saudável, sorrindo. Em nome de Jesus, teu Filho santo e amado, cujo ele afirmou que tudo que quando pedis em meu nome, eu vos concederei. Te peço também por prosperidade, para todos os lares, para todos que nos ouvem agora, para todos que nos veem agora. Que o Senhor possa abençoar a cada lar, suprindo de todas as suas necessidades básicas, financeira. O Senhor venha multiplicar, abençoar, atoalhar de bênção a sua dispensa, venha abençoar, a sua geladeira seja cheia, sua mesa seja farta, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa todos os nossos pecados e aceita nosso clamor e a nossa súplica por misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez te peço pelos jovens que estão presos pelas drogas, mais uma vez te peço pelos que estão enfermos, que o Senhor cure, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.